Olá pessoal, hoje vamos dar uma olhada em algumas atualizações da API do OpenAI, que principalmente a gente tem agora a chamada de funções, maiores contextos para os seus prompts e preços menores. Então vamos dar uma olhada no recurso de chamar funções e por que ele é útil. Esse recurso de chamar funções ele está disponível no modelo do GPT-4 e do GPT-3.5 Turbo. E vamos dar uma olhada aqui em um exemplo para a gente entender esse fluxo. Vamos supor que a gente vai fazer uma requisição para o OpenAI e o input do nosso usuário é como está o tempo agora em Boston, né? Poderia ser qualquer outro lugar. Aqui, além de passar as mensagens, agora a gente pode também passar esse campo aqui de funções, onde você vai descrever para o OpenAI uma função que você tem no seu ambiente. Não é uma função que vai rodar lá no OpenAI. Você só está descrevendo para o OpenAI que você quer que a resposta do OpenAI seja compatível com essa função que você tem localmente. Então, olha só, eu estou dizendo para o OpenAI que eu quero que a resposta para isso sirva de input para uma função chamada getCurrentWeather. A descrição, isso ajuda a dar mais contexto para o OpenAI decidir como vai ser a resposta. E aqui os parâmetros da função. Parâmetros tipo objeto, isso aqui é o formato do JSON Schema. Para quem não conhece, é um padrão para você poder descrever o schema, né, o formato de qualquer coisa. E existe um padrão para você descrever o formato de parâmetros de funções. Então, quais são as propriedades desse objeto de parâmetro? Localização, tipo string, cidade e estado, e um exemplo. Exemplo é muito bom para quando você estiver trabalhando com modelos de linguagem natural. E também uma propriedade de unidade, que é um enumerado de Celsius ou Fahrenheit, né? Essa função que a gente tem localmente, então aceita getCurrentWeather, que aceita cidade e estado e uma unidade. Né? Essa é vamos supor que é uma função que a gente usa para chamar, pegar um dado de clima e uma API externa, né? Então, muito bem, chamamos isso aqui, como vem a resposta, vem lá uma ID, e aqui a resposta, olha só, em uma propriedade function call, a função getCurrentWeather precisa desse argumento aqui e ele manda JSON. E esse aqui é o grande pulo do gato. Atualmente você pode pedir para o OpenAI mandar para você a resposta no formato JSON, mas algumas vezes ele esquece de colocar vírgula, campos de inteiro, algumas vezes vem como string, e dessa forma você está forçando a API a te dar uma resposta no formato de JSON. Você vai fazer o parse desse JSON e vai poder chamar o seu método local. Né? Aqui até uma coisa interessante, né? Aqui tá, quando a gente descreve a função, ó, o único campo required, né? O campo que não é opcional é localização. Na resposta ele não incluiu a unidade, apenas o campo required, que era a localização. Então, com essa resposta do OpenAI, a gente pode chamar, por exemplo, a Weather API e passar a resposta que o formato, né, que o OpenAI passou para a gente com o Boston MA, né, Massachusetts, e a gente vai obter a resposta de 22 graus Celsius, né? Então a gente pode utilizar isso para fazer uma outra chamada e por aí vai. Então o grande pulo do gato desse novo método do OpenAI é a gente ter uma estabilidade maior em respostas que trabalhem com JSON. Você também tem a possibilidade de passar uma lista de funções e o OpenAI escolher qual função deve ser chamada. Então abriu-se as portas aí para um novo conjunto de
de chamadas, né? Agora, mudanças aqui também, preços mais baratos, olha só. Então você consegue mais ou menos 700 páginas de texto por dólar, né, no modelo 3.5 Turbo, que é o modelo mais barato deles. A gente tem também agora modelos com contexto maior. O que é o contexto? Né? Quando você faz o seu input, você passa um texto para IA, e nesse texto você pode descrever as regras de como você quer a resposta. Então agora você tem um modelo com até 16K de tokens. Cada token varia de 3, 4 palavras, depende também do idioma. Mas então agora, só que esse modelo de 16K ele é mais caro, então ele tem um dobro do preço. Mas usando o modelo do 3.5 Turbo, então agora a gente tem essa questão de conseguir mais ou menos 700 páginas por dólar. Para operações mais complicadas, você deve conseguir então umas 350 páginas por dólar, o que é realmente, comparado com o preço de uma pessoa sentar e escrever todo esse texto, continua sendo muito barato. Bem, pessoal, esse é o resumo das mudanças da API do OpenAI essa semana. Espero que tenham gostado. Se vocês curtem o conteúdo do canal, não se esqueçam de curtir e se inscrever. E volto na próxima edição do Radar Dev. Fui!